E toda vez que eu trago alguém aqui no podcast, eu sempre peço para a pessoa começar compartilhando o testemunho dela, como é que foi a sua conversão. Você vem de uma família já cristã? Como é que é? Então, sim, cara, eu vim de uma família cristã, de um contexto metodista, né? Metodista? E as primeiras lembranças, assim, com a questão da escritura que eu tenho é minha mãe lendo a escritura pra gente, pra mim e pro meu irmão, e a gente aprendendo muito novo sobre Gênesis, sobre Moisés. Minha mãe foi muito influenciada, né, por Susanna Wesley. É mesmo? Que segundo os relatos, as biografias dizem que ensinava os filhos a ler e escrever com a escritura, né? Uhum. Então minha mãe, ela, desde muito pequeno, a gente teve contato com a escritura e nós crescemos nesse ambiente cristão, e foi muito bom. Meu pai trabalhava numa multinacional, então a gente viajou. Eu nasci no sul, nasci em Santa Catarina, aí depois fomos para Minas, fomos para o Espírito Santo. Aí com 12 anos nós viemos para o Rio de Janeiro. Aí eu moro no Rio de Janeiro desde então. Aí eu lembro que com 13 anos mais ou menos, eu tive a minha experiência com o Senhor. E é sempre interessante, né? Mesmo você também nasceu no lar cristão, mas teve algum momento Sim. na jornada que a gente teve aquele encontro, né? E eu lembro que eu devia ter 12 ou 13 anos e um grupo de missionários foi fazer um trabalho lá na comunidade que eu congregava, que era uma igreja metodista. E aí é interessante que naquela época o pessoal tinha uma expectativa assim que uma equipe missionária ia lá, ia fazer trabalho social, entregar comida, né? Que era muito a vibe da época. Mas os caras vieram para botar, para quebrar. Fogo, né? E aí eu lembro que numa reunião assim à tarde, eu 12, 13 anos, eles começaram a orar pelas pessoas e todo mundo começou a cair no chão. E eu falei assim, mas que é isso? Que eu, assim, um ambiente cristão, mas nunca tinha visto nada daquilo. E eu lembro, assim, claramente que eu estava sentado numa cadeira e eu ouvi uma pessoa começou a profetizar para uma mulher do meu lado. E aí eu comecei a ouvir as palavras, né, da profecia. E o interessante é que a profecia nem era para mim, mas era para a pessoa do lado. E naquele momento, cara, eu tive a convicção que Deus era real. Sério? Sério. Eu literalmente sou fruto de 1 Coríntios 14, que diz que quando vocês se reunirem e houver profecia, o coração vai ser desvendado, os incrédulos vão reconhecer a presença de Deus e vão... Está nesse lugar. E vão se render, porque Deus está aqui. E literalmente foi isso que aconteceu comigo. Eu me converti literalmente por causa da operação profética que veio num ambiente que a gente não tinha a menor noção do que era isso. Aí, cara, assim, me veio uma convicção da presença de Deus, uma convicção de pecado. Uau. E com 12, 13 anos assim, eu encontrei minha mãe, comecei a chorar, e eu falei, Jesus é real. Eu ouvi a voz de Jesus e chorava assim. Aí, nesse dia, aí tava aquela doideira toda, aí uma pessoa orou por mim e eu, caí no chão. Ok. Aí eu caí e fiquei lá, aí eu falei assim, vou levantar. Aí não consegui. E aí tive uma experiência assim, e interessante que não tinha nada a ver com o nosso contexto. Mas era uma igreja tradicional, Sim. assim, que não cria nos dons ou cria e não incentivava? Então, a gente... É que eu não tinha muita noção, Exato, né? era pequeno. Mas a igreja era histórica, a igreja metodista, mas nunca se pregou contra os dons, Sim. nunca se falou contra, mas também nunca se falou a favor. Então, assim, não era que não acreditava, mas que a gente não vivia essa realidade. Para você ter noção, a primeira vez que eu ouvi alguém orar em línguas foi nesse dia, com 13 anos de idade. E eu nunca tinha visto isso. E aí, nesse final de semana, foi uma doideira, assim, pessoas curadas. E eu vi pessoas sendo curadas, pessoas expulsando demônio, também nunca tinha visto isso. Demônio cair. E aí, eu tive um encontro com Jesus, cara, e foi muito forte. E interessante que tem muito a ver com o que, assim, fui desenvolvendo depois, né? Depois isso faz muito sentido. Mas o encontro que eu tive com o Senhor foi nesse dia onde foi a primeira vez que eu tive contato com os dons do Espírito.